E aí, meus leões, tudo bom com vocês? Vamos novamente aqui dando continuidade e vamos estar preenchendo aqui agora, a partir de agora, o nosso diâmetro interno. O que significa esse diâmetro interno? Ele é o diâmetro, como o próprio nome diz, da parte interna. A gente não vai considerar o diâmetro externo nessa coluna, a gente vai só considerar o diâmetro interno. Aqui a gente tem uma tabela que relaciona o nosso diâmetro externo com o interno, mas antes de tudo você tem que conhecer o projeto, saber quais os trechos tem quais diâmetros. Então aqui do trecho 1 ao 2, eu tenho o diâmetro de 32 milímetros, o que me dá, voltando aqui na planilha, dos nossos diâmetros, se ele é de 32 milímetros, o interno é de 25. Então você vai lá no trecho e coloca 25. O trecho 2,3, ele tem um diâmetro de 25. Então, de acordo com aquela relação, então o diâmetro interno é de 20. Assim como o trecho 3,4 também, ele é de 25, então o diâmetro interno é de 20. O trecho 3,5, ele já muda, ele é um trecho onde tem um diâmetro de 20 milímetros, então a gente considera 15, de acordo com essa relação aqui, com essa tabela. E os outros trechos vão seguir o mesmo diâmetro. Entendido isso daqui, a gente passa para a coluna da velocidade, onde é calculado automaticamente, a gente não precisa preencher. A tabela, a planilha já calcula automaticamente isso daqui de acordo com as fórmulas dadas pela NBR 5626. Então é bom que vocês deem uma lida para entender melhor como funciona. Mas no básico é isso, ele vai relacionar a nossa vazão e o nosso diâmetro. Então, se a gente aumentar, por exemplo, o nosso diâmetro, a velocidade irá diminuir. Ok? Agora, dando continuidade, a gente vai para o nosso comprimento da tubulação. Então, a gente vai fazer o nosso comprimento real, primeiro aqui. Então, seria o comprimento real mesmo da tubulação. Então, a gente volta lá. E vou abrir aqui que é mais fácil. Aqui tem os nossos trechos, né? É o comprimento real. Então, nosso comprimento real, essa daqui é a vista lateral. Como vocês podem ver aqui no projeto, no 3D, ele faz uma curva aqui e desce, né? Então, a gente tem esse trecho aqui, esse trecho e esse vertical. 2 trechos horizontal e um vertical. Então, a gente vai lá e soma todos os trechos. Então, aqui a gente vai ter 0,42. Vou fazer aqui o primeiro, aos outros vou fazer de forma mais rápida. 0,42 mais 0,86 mais 0,70, que me dá 1,98 m. Então, o nosso comprimento real é 1,98 m. Caso você clique aqui também na tubulação, ela também dará o comprimento da tubulação. Aqui está dizendo que o comprimento dessa tubulação é 0,84. Se você clicar aqui... Se você clicar aqui, o comprimento é 0. Ele arredondou para 0,70, né? Então, aqui... Então, se você clicar na tubulação, também vai dar para ver o nosso comprimento real. Dando continuidade, vou fazer aqui. Então, o nosso trecho 2,3... ele tem 2,24 m. O nosso trecho 3,4, ele tem 1,83, seria esse 0,31 mais esse 1,52, então 1,83. Nosso trecho 3,5, ele tem, aqui não está marcado, então a gente volta aqui. Depois eu conserto isso daí tá bem. Então eu vou marcar ele aqui, vou dar uma olhada. Ele tem 68 centímetros, ó. Então o trecho 3,5 tem 68 e o trecho 5,7 tem 0,90 mais o 0,37. Mas partindo aqui agora no trecho 3,5, ele tem 0,68 centímetros.
No trecho 5, 6, a gente tem altura de 0,11. Então a gente tem 11 centímetros aí. No trecho 5, 7 seria o 0,90 mais o 0,37, que me dá 1,27 centímetros. Pronto. Aí, agora o nosso comprimento equivalente. O que seria? A gente vai substituir os acessórios, que são os joelhos, os T's, as válvulas de pressão, por comprimentos equivalentes, como se fosse uma tubulação. Então, a perda de carga é a mesma, como se eu estivesse substituindo, onde a perda de carga seja a mesma, como se eu estivesse substituindo aquele acessório, aquela conexão, por uma tubulação onde tem um comprimento, onde esse comprimento vai gerar a mesma perda de carga que se fosse o acessório, que se fosse a nossa conexão. Então, aqui na tabela, a gente vai na aba de perda de carga localizada. Está aqui toda a aba de perda de carga localizada. E a gente tem que saber quais são as conexões que tem no nosso projeto. Então a gente vem aqui, eu vou aqui no 3D. Eu sei que tenho uma saída de canalização, um joelho, outro joelho. E todos eles são de 32 milímetros. Por que eu não conto esse T aqui? Por conta que, como não tem nenhuma peça sanitária nesse trecho, a gente considera do primeiro elemento, que seria a nossa saída de canalização, até o penúltimo. Aí está explicado no nosso manual. Se você ler ele direitinho, você vai saber que isso acontece. Aí nos outros trechos eu vou explicando à medida que eu vou avançando. Então a gente tem dois joelhos de 32 e uma saída de 32. Então a gente vai aqui na tabela, a gente vai olhar essa linha. Então a gente tem a saída de canalização de 32, o comprimento equivalente dela é 1,3, mais dois joelhos de 90 de 32, ou seja, mais 4. Então a gente tem 5,3 de comprimento equivalente. A gente vai fazendo isso para cada trecho. Então no trecho 3, 4, ele mudou para 25, mas a gente tem um T aqui de redução, né? Quando a gente tem alguma peça de redução, o comprimento equivalente que você vai utilizar vai ser da peça de diâmetro maior. Como ele muda de 32 para 25, uma coisa que eu esqueci de falar é que aqui a gente não considera mais o diâmetro interno, né? Agora é só diâmetro externo. O diâmetro interno é só naquela coluna, diâmetro externo agora, certo, gente? Ele mudou de 32 para 25. Então a gente vai considerar a perda de carga do nosso elemento de maior diâmetro. Então aqui a gente tem um T de passagem lateral. Vou até aqui mostrar para vocês. Ó, a gente tem um T aqui, ó, de passagem lateral. Aí a gente tem uma válvula, se não me engano é uma válvula de pressão. E aqui termina aqui, na válvula de pressão. Por quê? A gente tem um joelho aqui, né, a válvula de pressão. E não termina aqui nesse T, por conta que não tem nenhuma peça sanitária a ele. Então a gente conta da primeira até a penúltima. Então vamos lá. A gente vai ter um T de passagem lateral, vindo aqui, ó. Então a gente escolhe um T de passagem lateral. Então seria 4,6 mais um joelho de 25 milímetros, que seria mais 1,5, mais o nosso registro de gaveta. Eu falei de pressão, né? Pronto, é um registro de gaveta. Então a gente vai considerar mais 0,2, me dando 6,3 de comprimento equivalente. Então 6,3. Aí no trecho 3, 4, a gente tem um chuveiro agora, né? Aqui tem um chuveiro. Vou voltar aqui que é mais fácil. No trecho 3, 4, a gente agora vai contar o T. Mas esse T vai passar passagem lateral, né? Você vai olhando o fluxo você vai olhando o caminho da água e vai identificando se o T é de passagem lateral ou se é um T de passagem direta. Então a gente vai ter um T de passagem lateral, ele vai subir aqui, vai ter um outro registro e vai ter um joelho. Vou mostrar aqui que é mais fácil de ver. A gente vai ter um joelho, ó,
de 90 graus. Em cada peça sanitária a gente vai ter um joelho de 90 graus. Esse T aqui é um T de redução de 25 para 20. 25 para 20. Então a gente vai considerar como sendo de maior diâmetro. Então a gente considera um T de passagem lateral de 25, um registro de gaveta de 25 e um joelho de 25. Então a gente só vai analisar essa linha de 25. Então a gente vai ter um T de passagem lateral de 25, que é 3.1, mais um joelho 1.5, mais um registro de gaveta aberto 0.2. Então a gente vai ter 4,8. Então o comprimento aqui equivalente é 4,8. Gente, eu esqueci, né? Aqui tem um outro joelho, né? Então a gente tem mais 1.5, né? 1.5. Desculpa aí, não é 4,8, é 6,3 também. 6,3. No trecho 3,5, a única peça que a gente vai considerar é esse T. Só que esse T também vai ser de passagem lateral se a gente analisar o fluxo da água, né? O caminho que a água faz. Então, a vazão que a água está fazendo, né? Então a gente vai ter só esse daqui, essa peça, para a gente descobrir o nosso comprimento equivalente. Não calculo dessa porque não tem nenhuma peça sanitária nesse trecho, ok? Então vamos lá, só o T. Esse T é de redução de 25 para 20. Então a gente vai lá, a gente considera o nosso T de passagem lateral de 25, o maior diâmetro, né? Então vem aqui e coloca 3,1. Agora no nosso trecho 5,6, a gente tem um T de passagem lateral de 20 e um joelho de 20. Então, T de passagem lateral de 20 e um joelho de 20, que dá 3,6. E por último, a gente tem o nosso lavatório aqui, né? A gente vai ter, olhando aqui no projeto. Vou dar uma volta aqui para vocês verem melhor. Vai ter o T de passagem direta, um joelho, outro joelho. Então a gente vai ter, quando a gente tem uma peça sanitária no final, então a gente considera todos os acessórios, todas as conexões, certo? Então aqui a gente tem um joelho, ou um T, desculpa, um T de passagem direta e dois joelhos, todos eles de, só basta analisar aqui, todos eles de, ó, aqui o trecho é de 20, aqui o trecho é de 20 também, então não tem nenhuma redução. Então todas essas peças são de 20 milímetros de diâmetro. Então a gente vai lá, a gente tem dois joelhos de 20, né? Então dá 2,4 mais um T de passagem direta, que dá 0,8. Então me dá um 3,2, né? De comprimento equivalente. Gente, eu vou parar esse vídeo aqui por aqui para não ficar também muito longo. Então, basicamente, foi isso que a gente completou. Ele já calculou automaticamente o comprimento total da tubulação, considerando esse comprimento equivalente, né? A perda de carga unitária, que é uma perda por comprimento, uma perda por metro, né? E o total, que é perdido de energia, né? De energia da nossa vazão, da nossa água, né? Então, no próximo vídeo, eu vou dar continuidade à planilha. E é isso aí, gente. Valeu!